Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. E agora estamos aqui na parte do Solver Options, na aba de interface. Então, vamos abordar todas as opções que nós temos aqui nessa aba. Então aqui nós temos a opção da interface. Quando você abre, você tem essa visão. E vamos abordar iniciando aqui nas opções do General. Então, vamos lá. Nós temos essas opções daqui. A primeira opção é erros em dialogs, ou seja, com essa opção marcada, quando você tiver algum erro no seu modelo, ela irá aparecer uma caixa. Mas vamos ver isso aqui na prática, então. Por padrão, ela vem marcada, igual nós podemos ver aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no modelo hipotético e apagar um ponto e vírgula que nós temos no final. Vou solucionar, ele dá um erro. Agora, eu vou vir aqui e vou desmarcar essa opção. Dou OK. Observe que eu não tenho mais a janela de erro. O que eu tenho agora é uma janela que seria onde vem o meu relatório de solução. Eu tenho a informação do erro. Eu ainda assim sei que o erro aconteceu, mas ele não aparece mais aquela janela que eu tenho que clicar para dar OK. Então, essa opção funciona dessa maneira. O interessante é que você deixa ela marcada. Você só desmarque em caso que, se o seu modelo já estiver totalmente validado, né? E você também pode desmarcar quando o seu modelo estiver validado e você quer tirar a necessidade da interação, que você tem que ir lá e clicar na janela para fechar. Bom, vamos dar continuidade aqui então. A segunda opção é essa aqui, Status Bar. A Status Bar é justamente as informações que estão aqui no rodapé. Então, vamos aqui, eu vou desmarcar, vou dar aplicar, já some na hora. Então, sumiu as informações que eu tenho aqui na parte de baixo. Quando eu venho, aplico, ele traz de volta. Vamos continuar. Aqui, posso colocar em Help. Depois nós temos a opção aqui, Fill Out Ranges. Então, como que ela funciona? Quando você integra arquivos externos com o Lingo, você pode exportar as informações que você tem aqui. Só que em alguns casos, você pode fazer alguma coisa errada e você pode declarar, por exemplo, que determinada variável tem um set com 10 variáveis. Só que lá na sua database, no seu Excel, você deixa um espaço para registrar 12 variáveis. Então, o que o Lingo tem que fazer? Se ele tem 10 e você está falando para ele colocar a informação no espaço que tem 12. Se você deixar essa opção desmarcada, o Lingo vai registrar as 10 informações e deixar o resto OK. Se você marcar essa opção, ele irá preencher as 10 e as duas restantes ele vai retornar como nulo, certo? Então, isso aqui você só precisa utilizar se você vai exportar arquivos. Aqui nós vamos ver como fazemos isso mais na frente. Temos aqui também a opção de Status Windows, ou seja, se você deixar essa opção marcada, ela vai aparecer as Status Windows, se você deixar desmarcado, não aparece. A Status Windows é justamente essa mensagem, essa caixinha daqui. Uma observação interessante que eu já comentei anteriormente é o seguinte, aqui nós temos a opção de escolher o intervalo de update dessa janela. Não é interessante que aqui você deixe um valor muito baixo. Esse valor aqui, no caso 2, é que a cada 2 segundos ele irá atualizar essa janela. Se você tiver um modelo muito grande, é bom que você deixe um valor um pouco mais alto, por exemplo, 5, 10 segundos, porque não faz tanta importância cada 5 ou 10 segundos você ter uma atualização disso. E para o Lingo atualizar isso, ele gasta um pouco de processamento. E então, nós temos aqui essa opção dos Estados Unidos. É interessante deixar lá marcado para você poder acompanhar, né? Mas dependendo, se você automatizar o Lingo, não vai ter necessidade de você acompanhar isso, fica ao seu critério. Bom, nós temos aqui o Splash Screen, que é justamente a mensagem que aparece. O logo lá do Lingo, falando a versão que ele está quando você abre. Se você deixar marcado, vai carregar a imagem aqui no meio. Se você deixar desmarcado, não aparece. A gente pode testar, por padrão ela está desmarcada. Eu vou dar aqui um OK, vou fechar o Lingo e vou abrir novamente. Então, é justamente essa mensagem daqui, ó. Ele já até abriu aqui do lado. Então, eu vou desmarcar aqui, ó. Vou dar o Save.
Vou dar OK, vou fechar. Ó, eu já abri, ele abriu e não abriu a mensagem. Então, é isso, é bem simples. Por padrão, está marcado. Você escolhe, se quiser desmarcar, você desmarca. Nós temos aqui a toolbar. A toolbar é justamente essa janela aqui em cima. Então, você pode vir aqui e desmarcar. Ela some. Você pode vir aqui e marcar. E ela aparece. Vamos ver aqui na ajuda. Vamos ver as próximas informações. Então, do General, nós vimos as opções de marcar. Falta ver, então, o Output Level aqui, que nós temos aqui. Então, o Output Level diz as informações que terão no arquivo de solução do Lingo. Vamos ver na prática? Vamos. Então, quando nós temos aqui nosso modelo, nós temos essa informação. Ele rodou aqui, ó, e nós temos essa informação. Essa informação é referente ao verbose. Se você vir aqui e vir no teste, dar OK, aplicar, e você voltar aqui e solucionar o seu modelo, observe que as informações que você tem já são diferentes. Aqui você tem várias informações, e essa parte aqui você tem essas informações que estão aqui em cima, observe. Você não tem esses outros aqui de baixo. Por quê? Porque às vezes você já integrou que essas informações vão ser salvas no arquivo externo. Então não tem necessidade de você girar aqui, dependendo do que você está fazendo. E ainda nós temos lá outras opções. Nós temos a opção de mostrar somente erros. Então, vou solucionar, ó, solucionou já e não gerou nada. Além disso, porque não tem nenhum erro, né? E por fim, nós temos a opção de mostrar nada. Então, não vai mostrar nada. Só aparece essa janela justamente porque ela é a janela que nós temos opção aqui anteriormente, que é a Status Window. Se eu desmarcar isso daqui e deixar o nada, vou daqui, eu nem sei, nem aparece nenhuma mensagem falando que solucionou, mas eu sei que solucionou. Por quê? Porque quando eu clico aqui, ele vai apertar aqui o Solve, e aí eu sei que ele solucionou. Então, você só faz sentido utilizar isso se você já validou o seu modelo e ele está conectado com um arquivo externo. Mas por padrão, você pode deixar assim aparecendo todas as informações. Até mais interessante, porque você consegue acompanhar mais facilmente. Voltando aqui então. Vimos já então todas as opções aqui do General. Vamos então para o Solution Display. Então no Solution Display nós temos duas informações, o Show a 0 e a precisão. Show a 0 é bem simples. Às vezes você tem um número que é muito pequeno. Então não faz necessidade que o Lingo grave essa informação. Por exemplo, se você tiver o número 0,0000000000000001, dependendo do modelo que você tem, pouco importa se ele é esse número ou se ele é 0. Então, é justamente essa informação que nós temos aqui, show a 0. Por padrão, um número que for menor do que 1 elevado a menos 9 será apresentado com um 0, certo? Por padrão, você pode deixar esse valor, dependendo, você pode até diminuir, ou seja, deixar 1 elevado a menos 5, por exemplo. Mas, por padrão, não tem nenhum problema deixar o valor que está aqui. Depois, nós temos a opção de precisão, que, no caso, são quantas casas depois da vírgula você quer que apareça no seu relatório. Vamos ver aqui. Nesse primeiro exemplo, ele colocou a informação, o padrão. O padrão são 7. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 casas depois da vírgula. Depois aqui, ele alterou para 16. Então, o que apareceu é que lá no relatório de solução, nós vamos ter 16 números depois da vírgula para descrever o valor que a nossa variável tem que ter. Isso aqui depende do modelo que você tem. Se você tiver um modelo inteiro, não faz sentido algum alterar esse valor. Agora, se você tem um valor contínuo, aí sim, dependendo do que você está fazendo, pode ser extremamente importante ter muitas casas depois da vírgula. Do lado direito, nós temos a opção de escolher o formato que nós queremos que salve o nosso arquivo. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas rapidamente. Nós temos o formato LG4, que ele grava as informações e, por exemplo, aqui ele marca de azul a informação da nossa função objetivo. Se nós colocarmos uma função aqui,
Então, @sum, ele marcou já de azul. Se nós colocarmos os parênteses, ele vai marcar de vermelho. Então, por padrão, essas informações nós temos aqui no formato LG4. No LNG, é igual ao LG4, só que ele não tem esses formatos, ele não vai mostrar a cor diferente. Já no LTX, é quando você utiliza o formato anterior de linguagem do Lingo, que no caso é a linguagem do Lindo, que você pode solucionar aqui no software Lingo. Mas por padrão não faz mal nenhum você deixar no LG4, deixe por padrão. Por padrão no Windows é o LG4 e no Mac é o LNG. Nós temos aqui a opção também de syntax coloring, que é quantas linhas você vai querer que esteja colorido. Então, o que acontece? Quando você está escrevendo, você vai ter o seu modelo, né? Então, às vezes, ele pode ser muito grande. E isso vai gastar mais memória do Lingo para ele ficar colorindo tudo. Então, ele te dá essas 3 opções. A primeira é quantas linhas ele vai colorir. Então, se você tiver um arquivo de 3.000 linhas, ele não vai colorir tudo. Ele só vai colorir as 1.000 primeiras. O segundo é um delay, ou seja, ele só vai colorir depois de tantos segundos. Então, se você escrever uma função, ele só vai colorir, por exemplo, com 0 imediatamente. Agora, se você colocar 2 segundos, você vai escrever a função, 2 segundos depois ele colore. E nós temos a opção aqui do Parent Match. Parent Match é justamente ele marcar aqui o nosso parêntese de vermelho, tá? Bem simples. Por padrão, ele vem com essas informações, 1.000 linhas, 0 de delay e marcado Parent Match. Hoje em dia não faz sentido algum você colocar um delay, porque a maioria dos computadores são extremamente com processamento razoável. Anteriormente, os computadores tinham um processamento pior, né? Então, por isso existia isso daqui, porque a pessoa colocava lá e podia dar uma travada no computador no momento que ela tem um modelo muito grande e o Lingo tem que ficar colorindo tudo. Mas hoje em dia não faz mal nenhum você colocar o valor de 0 no delay. Continuando, nós temos aqui as opções mais embaixo, que são referentes ao comando window. O comando window é simplesmente isso daqui. Quando nós vamos ver mais na frente, um pouquinho mais detalhadamente, mas quando nós vimos aqui o window, tem comando window, que é quando você executa arquivos ou modelos aqui no Lingo utilizando comandos. Você não clica nos botões. E aí ele te dá algumas opções. Vamos lá. A primeira é mandar relatórios para o comando window. Isso aqui é bem interessante. Por quê? Eu vou fechar isso aqui que nós já vimos. E vamos aqui, ó. Eu tenho esse modelo, certo? Eu vou solucionar. Ele abriu uma nova janela. Vou solucionar novamente. Ele abriu uma nova janela. Vou solucionar novamente. Ele abre uma nova janela. Onde eu quero chegar com isso? Cada vez que eu soluciono, ele abre uma nova janela. E se eu quisesse salvar tudo na mesma janela, como que eu faço? Você pode fazer dessa maneira, que é vir aqui, marcar essa opção de Send Support to Command Window. Você vem aqui, dá aplicar, dá OK. E aí você vem aqui no Window, Command Window, aí você abre. Agora, se você soluciona, ele abriu aqui no Command Window. Se eu solucionar de novo, ele salvou aqui junto, ó. Tá a primeira vez que eu solucionei, aqui está a segunda vez. Se eu rodar de novo, ele vai e salva tudo aqui. Então, isso aqui pode ser interessante quando você quer fazer várias simulações e quer salvar tudo no mesmo arquivo. Na realidade, é até melhor salvar separado, né, para poder comparar depois. Mas você pode fazer dessa maneira, se você preferir. Vamos dar continuidade? Então, é justamente o que nós temos aqui, Send Support to Command Window. Nós temos o Echo Input, que é quando você roda comandos também pelo Command Window, você pode escolher que todos os comandos que o Lingo vai executar, ele vai registrar. Então, por exemplo, você manda solucionar, aí vai aparecer lá no Command Window. Foi requisitado a execução do comando, e aí ele executa, ou seja, ele fala o que ele está fazendo, ele registra o que ele está fazendo, ele registra o que ele vai fazer, em outras palavras. Mas isso aqui só faz sentido você marcar se você utilizar o comando window, que particularmente eu acredito que você não vá utilizar inicialmente. Depois nós temos aqui as duas opções de Line Count Limits e Page Size Limits.
No Line Count Limits, ele vai registrar quantas linhas ele vai salvar quando você utiliza o command window. Então, ele vai salvar no máximo 800. Quando chegar no 800, ele vai apagando o restante até sobrar 400 linhas. Na verdade, isso aqui você não precisa auxiliar, porque dificilmente você vai utilizar isso daqui. Isso aqui só vai ser mais útil quando você tiver modelos extremamente grandes, com mais de 800 linhas de output. Nós temos aqui também a opção de Page Size Limits. Isso aqui é interessante, por quê? Nós quando solucionamos o modelo, ele gera lá o relatório de solução. Então, nós temos aqui duas opções. A primeira é do length, ou seja, da quantidade de linhas que nós vamos ter no nosso modelo. Se o seu modelo vai retornar muitas linhas de output, você pode marcar aqui, por exemplo, 100. Então, quando chegar em 100 linhas, ele vai abrir essa janela, perguntando, olha, eu já cheguei em 100 linhas, você quer que eu gere mais? E aí você vem aqui e clica no botão More, ele vai gerar mais. Se você clicar no botão de cancelar, ele não vai te retornar o restante. E nós também temos o botão de widget. Isso aqui é quando você tem uma variável que é muito comprida. O nome dela é muito comprida. Por exemplo, ele tem uma variável aqui que se chama envio. E o envio é formado pela origem e destino. Só que observe, o nome disso aqui é bem grande, né? É Shipments Warehouse 1 para o Customer 2. Às vezes isso aqui fica com muitas letras. E aí imagine, por exemplo, se tivesse 100 letras. Ficar aparecendo tudo isso lá no seu relatório, como output do seu modelo, ocuparia muito espaço. Então, por padrão, ele só vai mostrar as 85 primeiras letras. Então, na realidade, isso aqui só faz sentido quando você tem nomes muito grandes, tá bom? E aí, ele vai cortar no 85. Então, esse valor daqui pode ser qualquer valor entre 64, né, o do widget, entre 64 e 200. Por padrão, é 85. Aqui, na realidade, eu particularmente deixo as opções padrão, tá? Nesse menu eu não altero nada, mas você pode alterar dependendo do que você quiser fazer das suas preferências. Bom, então vimos aqui a primeira opção de interface. Nos próximos vídeos nós vamos ver as demais opções que nós temos aqui no manual. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve. Abraços e até mais.